Muito bem. Bom, nós estamos continuando a nossa série, e nesses dias difíceis, eu estou seguindo o exemplo do pastor Abraão, no culto de missões. Queria apresentar o pastor Abraão para vocês, mas não vai ser possível por causa do jantar, né, da programação Dia das Mães, mas em breve eu vou apresentar. O pastor Abraão prega lá nas montanhas do município de Uiramutã, e de lá ele manda mensagens para nós. De vez em quando ele faz menção nossa, na nossa igreja, eu posto até as coisas, não sei se os irmãos já prestaram atenção, conhecem bem ele, mas ele nos estimula a pensar assim mais positivamente dentro dos textos bíblicos. Agora, então, seguindo esse raciocínio, o Salmo 37, que foi o salmo lido, que é o salmo que nós vamos usar como base para a nossa reflexão e para o nosso aprendizado hoje, ele nos apresenta os três verbos da fé. Então, Salmo 37, eu quero pensar com vocês hoje em três salmos, em três verbos que eu considero três verbos ligados à fé. O Salmo 37, então, ele exalta esses verbos que aparecem aí: confia, entrega o teu caminho e descansa no Senhor. Então, três verbos: confia, entrega, descansa. Então, o Salmo 37, ele exalta a soberania de Deus em três pontos assim fundamentais da vida humana. Primeiro, no Salmo 37, Deus deixa bem claro que há uma diferença entre o justo e o ímpio. Deus faz essa diferença entre o justo e o ímpio. Agora, presta atenção que até no Antigo Testamento essa palavra justo está ligada àqueles que foram justificados. Não existe nenhum ser humano justo. Se esse salmo estivesse falando de pessoas justas, pessoas sem pecado, pessoas que têm uma vida certinha, pessoas que não erram, ele estaria entrando em contradição com Romanos capítulo 3, quando Paulo diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, esse justo aqui é alguém que foi justificado. Então, quando Deus apresenta esse salmo para nós, e esse aqui é uma palavra diretamente para homens, né, usando a pessoa de Davi, ele está falando dentro da soberania de Deus. Existem esses três pontos que são cruciais da vida humana. O primeiro é a questão que há uma diferença, a maneira como Deus trata o justo e como Deus trata o ímpio. O segundo ponto está na questão da preservação do justo. Então, o justo, no final, ele vai ser salvo. Por quê? Não por causa das suas atitudes, mas por causa da preservação do Senhor. Esse salmo termina com Davi dizendo que vem do Senhor a salvação dos justos. Se por um lado vem do Senhor a salvação dos justos, aqui está o terceiro ponto crucial da vida humana: os ímpios serão destruídos. Então, há uma diferença entre justos e ímpios. Deus vai preservar o justo e Deus vai destruir o ímpio. Então, no Salmo 37, quando nós analisamos assim mais detalhadamente, parece que ele foi escrito na velhice de Davi. Porque Davi, aqui ele está mostrando toda a sua experiência com relação à vida humana, com relação ao homem que passou por inúmeras batalhas, por inúmeras experiências. Então, ele faz esse salmo não dirigido a Deus, mas ele faz esse salmo, ele escreve esse salmo dirigido ao povo de Deus, dirigido aos homens. Então, Davi, falando diretamente ao povo de Deus, ele mostra para nós que também isso aqui, nós não sabemos se esse salmo também é um cântico ou se ele é um salmo de meditação. Mas ainda que seja ou um cântico ou um salmo de meditação, dentro desse salmo, ele parece que é mais um dos registros assim que Davi faz dessa vida dele. Observe quantas lutas Davi teve, quantas batalhas Davi enfrentou. Quando ele vai ter o seu encontro com Saul, né, e que Saul olha para ele e diz assim que você não tem condições de enfrentar o gigante, ele diz, antes de dizer que ele ia na força de Deus, ele diz: olha, eu não sou tão fraco quanto você pensa, porque eu já matei um leão e já matei um urso, então eu não sou esse pastorzinho, né,
que muita gente canta aí. Era uma vez um pastorzinho que se chamava Davi, que esse pastorzinho matou um leão e um urso. Então não é tão simples assim. Pode ter sido um dos registros a mais dessas inúmeras batalhas na vida de Davi. 3 verbos então se destacam neste salmo: confia, entrega, descansa. Agora, irmãos, confiar, entregar o nosso caminho, a nossa vida, os nossos problemas, os nossos sonhos, os nossos anseios na mão de Deus e descansar no Senhor parece ser tarefa difícil dos nossos dias. Não é tão fácil fazer isso como nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque os dias são turbulentos na economia, os dias são inseguros quanto à saúde. Observem que parece que essa pandemia vem para, de certa forma, afastar o povo de Deus. Ainda que nós, eu não tenho nenhuma dúvida que nós nos amamos, que nós respeitamos uns aos outros, que nós gostaríamos de estar mais ou menos, de estar juntos, mas nós estamos mais ou menos separados. Hoje em dia nós estamos com medo de apertar a mão, com medo de abraçar, com medo de ter uma conversa mais próxima, mais íntima, porque o irmão pode ser portador do vírus e vai me contaminar. Agora alguns não tem medo disso. Eu e o Voltaire, a gente não tem medo, nem o Jonas, a gente chega, se abraça, né? Nazareno também, né? Lúcio. Mas alguns têm medo, né? Manuel, ele só tem medo de botar o dedo no teclado, porque o teclado dele pode estar com... Mas os dias então são inseguros. Nós estamos vivendo inseguramente. Na política são dias de instabilidade. Eu recebo inúmeras perguntas, né? E agora, pastor? O Moro saiu, como é que vai ficar? Não é? Essas coisas. Irmãos, os homens, eles morrem. Os sistemas acabam. A política tem suas mudanças, mas quem está no controle é Deus. Deus continua sendo Deus e Deus é Deus. Ele é Senhor. Alguns ficam me mandando perguntas, e aí, a gente está apoiando ainda o homem ou não está? O nosso presidente vai ter apoio ou não vai? Hoje eu já postei no meu Face aí uma carreata das maiores que eu já vi em Brasília hoje. Então, Deus está no controle. Nós estamos vivendo dias então de estabilidade na política. Nós estamos vivendo dias também de alienação religiosa. Nós estamos vendo pessoas negando a fé. Nós estamos vendo pessoas que usam também essa questão da pandemia para se afastarem naturalmente da igreja e da casa de Deus. Garanto para vocês que existem irmãos que estão lutando para que isso continue. Porque os dias são maus e tem uma tremenda indiferença para com Deus. Então, diante desse quadro, o Salmo 37, ele nos desafia, é um desafio, a gente olhar para os dias em que nós estamos vivendo, para toda essa dificuldade, e ele nos desafia a confiar em Deus, a entregar essa nossa ansiedade, tá? A entregar essas nossas preocupações nas mãos de Deus. É um fardo pesado, coloca no ombro dele, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, é Ele que tem cuidado de nós. Ainda que os nossos olhos materiais nos mostrem que é a nossa força, a nossa condição financeira, a nossa capacidade humana, mas não é Deus. Então Ele nos desafia a confiar no Senhor e nos desafia a descansar no Senhor. Não é? Mas como é que nós vamos poder colocar em prática esses 3 verbos? Essa é a pergunta. Como é que isso vai acontecer? A primeira coisa que vem aos nossos olhos aqui é o verso primeiro. Ele responde. Se eu fizer uma pergunta, como é que eu e você temos que fazer para colocar esses 3 verbos em prática? Para confiar, para entregar e para descansar. Tem um caminho. Primeiro ensinamento aqui, para que se coloque esses verbos em prática, é que nós não temos que nos indignar. Ele diz: não te indignes. O que é isso? Não se irrite, não se revolte, não se incomode com a vitória do ímpio. Nós temos o hábito de olhar
para o quintal do vizinho, para a casa do vizinho, para as coisas do vizinho, e achar que nós não somos abençoados. Um dia eu estava ouvindo um pregador, e ele é um desses rabinos que sabem muito de hebraico, e eu gosto de ouvi-lo por causa disso. Mas ele é um penteca desses desvairados. E ele estava dizendo que estava pregando numa igreja, e alguém chegou com ele e disse: pastor, sou crente há mais de 30 anos, eu tenho um Fusca, e o meu vizinho ganhou um Voyage do diabo, ganhou um Camaro amarelo do diabo. Aí o pregador disse assim: do diabo não, o diabo não pode dar aquilo que não é dele, o diabo não tem nada. E aí tem aquela célebre brincadeira que dizem que o diabo não tem nem a chave da casa dele, né, que é o inferno. E aí ele foi dar uma explicação para o sujeito. Ele disse: irmão, Deus não vai dar riqueza para você porque você não está preparado para ter. Você vai escandalizar o nome de Deus, por isso que você não tem. Então é preferível você ser fiel a Deus andando de Fusca do que você ir para o inferno de Camaro amarelo. Ainda que essa explicação dele não seja totalmente teológica e doutrinária, mas tem um fundo de verdade. Agora, nós não temos que nos irritar, indignar, se irar, porque o ímpio tem coisas melhores do que nós. É isso que ele está dizendo aqui. Muitos de nós acabam reclamando, blasfemando, se entristecendo, porque nós olhamos e achamos que o nosso vizinho é mais abençoado do que nós, que a família do nosso vizinho é melhor do que a nossa, que os bens daquele que está à nossa volta são melhores do que os nossos. Então ele diz: olha, não se impressione com o aparente sucesso do ímpio. E por quê? Salomão repete esse mesmo pensamento de seu pai Davi em Provérbios 24:19. Ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos ímpios. Provérbios 24:19. Ou seja, nós precisamos entender uma coisa, que é normal a ira na nossa vida, tá? Mas é preciso saber usar a ira. Ao irar-se é possível perder a clareza dos fatos. Quando nós nos iramos, nós perdemos a clareza das coisas, nós não sabemos agir muito sabiamente, né? Quando nós nos iramos mais profundamente, nós perdemos as perspectivas de saída, nós não sabemos quais são as saídas mais lógicas, mais corretas, nós nos perdemos. O irado quase sempre perde o rumo das coisas, porque ele está irado. Por isso que Paulo diz: irai-vos e não pequeis. A gente tem que ter um controle, de certa forma, né? A ira é um estado de indignação e de inconformidade. Quer dizer, quando eu olho para o mundo hoje, eu não me conformo com ele, eu acho ele injusto, eu acho que os governantes são injustos, principalmente a maioria dos nossos políticos brasileiros. Nenhum deles até agora deu um pouco de si, de sacrifício, mas eles exigem um sacrifício da população para que eles continuem vivendo ricamente e abastadamente. Então é natural que todos nós tenhamos uma indignação, que nós venhamos a nos irar contra isso, mas é preciso ter cuidado, porque a ira, ela convive, ela mora ao lado da raiva e do ódio. É preciso ter cuidado ao se irar para não praticar algo danoso, algo que seja pecaminoso. Por isso que Paulo diz: olha, irar-se é normal você ter um sentimento de indignação, mas você tem que tomar cuidado para não pecar, para não passar disso. A segunda coisa que o Salmo nos mostra é: não tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade. Não tenha inveja. Irmãos, observem, a nossa vida está cheia de música mundana, as nossas roupas são praticamente copiadas nesses ídolos mundanos, a nossa maneira de falar também vem deles. Então parece que Davi está nos chamando a atenção a não desejar copiar os ímpios. E isso é um problema.
que a filosofia vai nos dizer, aliada à psicologia, de que todos nós aprendemos por imitação. Todos nós. E Davi está nos orientando e nos exortando a ficarmos atentos, porque por mais populares e renomados que sejam os ímpios, eles vão passar. No Salmo 37, Davi diz que eles vão secar como a erva, né? Ou como a relva, numa outra versão. Ou seja, não desejar o que eles têm, por mais rico e bem sucedido que eles sejam, não desejar o que eles são. Eu sei que a maioria do povo brasileiro admira as atrizes da Globo, né? Mas quando você vê agora, né, elas dentro desse sentimento de indignação, dentro da política, elas abrem a boca e mulheres tão bonitas acabam colocando para fora uma verbalização inadequada. Quer dizer, uma vez, quando eu trabalhava na Philips da Amazônia, nós estávamos tomando café e chegou um sujeito que sentou à mesa lá, eu não o conhecia, ele também não nos conhecia, e ele começou de repente a conversar com um outro assim numa outra mesa e chamar um monte de palavrão. E eu falei para ele: se você comesse o que fala, você estava podre já há muito tempo. Então, pessoas que aparentemente são normais, formadoras de opinião, elas dão um mau exemplo, um péssimo exemplo, porque são ímpios. E aí Davi diz: olha, não procure imitar esse povo, não seja como eles. Eles estão bem sucedidos agora, mas não vão durar para sempre. Por isso, Jesus manda que nós tenhamos o discernimento de acumular tesouros no céu, porque o que é acumulado nessa terra vai ficar aqui e vai ser destruído. Quem segue a Cristo não deve seguir o modelo do mundo. Essa é uma verdade. Quem segue a Cristo não deve seguir o modelo do mundo. O apóstolo Pedro diz assim: não tomem a forma, não tomem o modelo desse mundo. Esse mundo tem maneira de ser, maneira de agir. Claro que nenhum de nós vai ser extremamente perfeito a ponto de não errar, mas existem coisas absurdas. Paulo diz que só aquilo que é mencionado no nosso meio já é vergonhoso. Então ele diz: não se irrite, não tenha inveja, não deseje as coisas do mundo e não deseje aquilo que o ímpio tem. João vai dizer para nós: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo. Presta atenção, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora presta atenção, a igreja está dentro desse versículo? Para nós não amarmos a igreja? Não. Os irmãos estão dentro? Não, porque há um mandamento: meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Então que mundo é esse que ele está falando? É justamente esse modelo corrompido, essas ideias pecaminosas, essas atitudes ímpias que são passadas para nós. Terceiro lugar, começa a questão do verbo: confie. Irmãos, confiar em Deus é um ato de fé, não é para qualquer um. Confiar é um ato de fé. Alguns só lembram de confiar na hora do desespero. Eu já contei para vocês várias vezes aqui essa história. Ela é repetida, que um dia eu estava fazendo uma viagem com um ateu, e o barco em que nós estávamos estava tombando, bateu numa árvore, e quando nós íamos cair na água, ele gritou: ai meu Deus! Um ateu, se dizia ateu. Então, confiar é um ato de fé, é uma atribuição do povo de Deus. Confiar é resultado de conversão. Só os verdadeiros crentes convertidos confiam em Deus. A mulher pensa que vai mudar o marido pela sua própria força e vice-versa. Os pais pensam que vão controlar os filhos do jeito deles. Mas não, queridos, não tem como. Nós temos que confiar em Deus para que Ele de fato dirija as nossas vidas e tome à frente essas atribuições, porque nós não temos força para mudar ninguém. Confiar então é um reconhecimento da soberania de Deus. É Deus no controle. Confiar, nós temos que entender que esse ato de confiança é um dos pré-requisitos para nós habitarmos a terra como seres humanos normais.
Nós não somos super crentes. Até mesmo aqueles que dizem: olha, está tudo bem, não tem problema, Deus está no controle, mas quando a coisa aperta, eles correm: ai meu Deus, não é? Me ajuda, me socorre, meu irmão, ora por mim. Por quê? Porque Deus não criou super crentes. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele está prestes a ir à cruz, ele sabe do que ele vai passar. Ele é Deus, mas ao mesmo tempo que é homem, ele diz assim: a minha alma está angustiada até a morte, está doendo. Não é tão simples assim. Confiar significa viver nesse mundo como pessoas comuns. Nós estamos sujeitos a derrotas e a vitórias e derrotas. Um dia eu estava lendo um artigo sobre a cidade de Jerusalém, e o autor da matéria disse que a cidade de Jerusalém, a primeira cidade, ela está a mais ou menos 8 metros abaixo dessa que está agora. E por que isso? Porque Jerusalém já sofreu várias destruições, tá? Mas todas as vezes que ela é destruída, ela é reconstruída. Isso os pregadores da prosperidade deveriam aprender, que na vida não é só vitória. Na vida nós também temos quedas, na vida nós também temos derrotas, na vida também os nossos irmãos caem, e nós temos que estar aptos para ajudá-los, para levantá-los. Irmãos, um dia eu estava lendo sobre Moisés fazendo o altar que Deus pediu para ele. Um dia Deus pediu para Moisés fazer um altar principal. Moisés perguntou para Deus como é que seria esse altar. E Moisés pensou que o altar poderia ser de ouro, poderia ser de prata, poderia ser de madeira. E Deus disse: não, Moisés, prata e ouro o fogo derrete, madeira a água apodrece. Duas coisas afligem a vida do homem: o fogo e a água. Lembra? Quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, não te afogarás. E aí Moisés perguntou: Senhor, se não é de madeira, se não é de prata, se não é de ouro, é de quê? Deus disse: é de pedra, Moisés. E aí Moisés pensou: se é de pedra, então possivelmente ele deve ter lembrado das pirâmides. São pedras trabalhadas, encaixadas, para serem todas bonitinhas, todas perfeitas no altar de Deus. E Deus disse: não, Moisés, não pode passar ferramenta. Na hora que você passar ferramenta nas pedras, você vai profanar o santuário de Deus. E aí Moisés disse: Senhor, então como é que eu vou pegar essas pedras com formas diferentes, com todos esses problemas, como é que eu vou acertar isso? Não tem como. E aí Deus diz para ele: Moisés, quem entende de arrumar pedra sou eu. Então você vai seguir a minha orientação que vai dar certo. E Moisés seguiu as orientações de Deus. Na nossa mente é assim: nós temos a nossa maneira de fazer as coisas, nós temos a nossa maneira de confiar, mas se nós não seguirmos a direção de Deus, nós vamos continuar tão perdidos quanto desde o início. Não tem como. E aí Deus trabalhou na vida de Moisés, ensinou, e o altar ficou pronto. Para quê? Para Moisés entender que nós temos que seguir as orientações de Deus. Então os pregadores da prosperidade deveriam ver isso, que a vida ela não é feita só de vitórias e derrotas. Deus, quando chama Moisés, vai buscar um homem lá no deserto, um homem que foi preparado para ser rei do Egito. Mas ele já não tem mais um palácio, já não está mais protegido por Faraó, já não tem mais os cuidados da filha de Faraó, ele está sofrendo lá no deserto, cuidando dos animais do seu sogro. Assim é a vida, ela possui fases. Então a vida ela é feita de derrotas e vitórias. E Davi diz: olha, não confiem nos homens, confiem em Deus, porque apesar do cenário à volta, Deus está no controle. Vocês lembram de Pedro? Pedro andando sobre as águas, quando ele tirou os olhos do autor e consumador da fé, que é Jesus, bastou ele olhar para as ondas, ele começou a naufragar. Então, confiar, irmãos,
significa a gente lutar contra essas forças do mal, confiando em Deus. Eu sei que o mundo caminha para o fim, eu sei que nós não devemos confiar na política nem nas soluções humanas, mas essa é a maneira como nós estamos vivendo. Então eu tenho que me indignar contra esses políticos, eu tenho que me indignar contra a violência, eu tenho que me indignar contra os bandidos. Agora o que eu não posso é mirar ao ponto de pecar, porque eu tenho que entender que tem um Deus no controle, e eu devo confiar nele, e entender que a vontade de Deus está sendo feita, mas eu não posso seguir o modelo do mundo. Os verdadeiros crentes jamais aceitarão a marca da besta, certo? Isto significa que eles não vão poder tomar o modelo do mundo na grande tribulação. Aqueles que serão salvos na grande tribulação, eles vão ter que resistir, vão ter que lutar contra, e muitos deles serão mortos para não receber a marca da besta. Então é natural que nós tenhamos essas dificuldades. Confiar significa fazer o bem em tempos de crise, significa ser útil à sociedade, significa ajudar pessoas. Confiar vai ajudar na luta contra o mal. Essa é uma das razões nossas. A igreja está aqui para enfrentar o mal, para enfrentar o mundo. Ela não vai salvar o mundo, e ela também não vai brigar. Enfrentar não significa que nós vamos sair daqui como se nós fôssemos uma guerrilha armada, mas é lutar para o quê? Para que não sejamos vencidos pelo mundo, mas que venhamos a vencer o mundo. E de que forma nós vamos vencer o mundo? Com fé em Deus. Essa é a fé que vence o mundo, disse João. Segunda coisa que Davi diz com relação a esse salmo, ele diz: olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega significa passar nas mãos de Deus, deixa os cuidados do Senhor. Não tenta você resolver tudo. Entregar ao Senhor significa confiar em Deus, crendo que Ele pode cuidar melhor de nós do que nós mesmos. Jesus disse em Mateus 6, 25 a 34, que com relação a viver nesse mundo com medo, ansioso e inseguro e preocupado, Ele disse uma coisa interessante: não se preocupem com a vossa vida, lembra? Nem com o que vocês vão comer, beber, vestir, né? Ele diz: olha, nem o seu corpo com relação às necessidades, porque Deus sabe daquilo que vocês precisam. Olhem os lírios do campo, olhem as aves do céu. E aí ele diz: vocês não valem muito mais do que isso? Valem. Uma palavra muito bonita do mestre diz: contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar uma hora à sua vida? Nenhum de nós. Então não se preocupem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Irmãos, os pagãos é que correm atrás das coisas do mundo, nós não, tá? O Pai Celestial sabe daquilo que nós precisamos. E aí ele termina o pensamento dizendo: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Irmão, eu acho que nos nossos dias é a última coisa que se faz, é buscar o reino de Deus. E Jesus diz que a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar o reino de Deus. Uma outra coisa que nós ainda não aprendemos como igreja é que primeiro nós temos que buscar as coisas de cima para depois buscar as de baixo. Observem como é que começa a Bíblia, como é que começa o relato do livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus, depois a terra. Primeiro o céu, depois a terra. Essa é a nossa regra de vida. Primeiro as coisas de cima, depois as coisas de baixo. Paulo diz: buscai as coisas lá do alto, antes das coisas da terra. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que significa entregar nas mãos de Deus. Eu não tenho como resolver os meus problemas sozinho, eu não tenho como confiar o meu futuro espiritual. Eu tenho que entender que nas mãos de Deus eu sou mais seguro. E aí por último ele diz: olha, descansa. Descansar significa viver com naturalidade e paz, não significa viver com pânico. Nós sabemos que os dias são maus e que são perigosos, mas não é para a gente viver assustado, como se eu fosse pegar a virose a qualquer momento, como se eu fosse ser assaltado a qualquer hora, como se eu fosse ser atropelado a qualquer minuto. Não, nós temos que aprender a descansar no Senhor.
a viver com naturalidade. Descansar então significa viver em paz. A primeira vez que eu viajei naqueles aviões da Força Aérea antiga, chamado Correio Nacional, todo mundo dizia: pai, isso é um avião velho, a gente não sabe nem como é que está a manutenção dele, essas porcarias podem cair a qualquer momento. Bem, se não está no meu controle, o que eu vou fazer? Eu vou botar o cinto e vou embora. Não vai adiantar eu ficar brigando com o piloto, discutindo com as pessoas, não é? Jogando praga no avião, que não vai resolver. Assim é a nossa vida. Descansar no Senhor é como quem viaja de avião, chega lá, reclina a poltrona, coloca o cinto e deixa o avião seguir o seu curso normal. Vamos colocar aqui um acabamento para a gente concluir essa reflexão. O que fazer diante da prosperidade dos ímpios? O que fazer diante do sucesso dos ímpios? O que fazer para a gente não ser envolvido nessas coisas? Então ele diz: primeiro, não te indigne, significa não se irrite, mantenha o clima e a calma. Segundo, confia no Senhor. Existem coisas que estão fora da nossa alçada e do nosso controle. Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas pertencem a Deus. Tem coisas que eu não sei, tem coisas que não foram reveladas a mim. Então essas coisas que eu não sei como elas vão funcionar, as coisas que não foram reveladas, eu tenho que confiar e descansar no Senhor. Acabou. Ele diz: deleita-te no Senhor. Sabe o que é isso? Contentamento. Nós temos que aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Paulo disse uma coisa muito interessante para nós: tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Depois ele diz: olha, entrega. Isto significa: deixa as coisas na mão de Deus. A ansiedade não resolve. Não adianta você ficar andando de um lado para o outro, que nem pregador da Universal, né? Parece um leão na jaula. Não vai resolver nada. Sociedade. Por último ele diz: descansa no Senhor e espera nele. Sabe por quê? Porque vem do Senhor a salvação dos justos. Os justos, aqueles que foram justificados em Cristo hoje, é o que Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Aqueles que foram justificados, eles serão preservados por Deus até o dia último determinado para nós vivermos nesse mundo. Então, vem do Senhor a salvação do justo. Não vem da nossa ideia, não vem da nossa força, não vem dos nossos bens financeiros, não vem dos nossos recursos, vem do Senhor. É dádiva dele, é presente dele para a vida dos seus. E por que nós não devemos olhar para os ímpios? Porque os ímpios vão ser destruídos, eles vão passar, eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Salvação e gozo ao lado de Deus é prometido apenas para os crentes verdadeiros. Agora, toda essa recomendação do Salmo 37 para nós é para nós vivermos naturalmente. Não é para viver com medo, não é para viver receoso, não é para viver nervoso, não é para viver estressado. Nesses dias que nós estamos vivendo, todos vocês já devem ter recebido algum vídeo de algum terapeuta dizendo que quanto mais medo você tem da coisa, mais vulnerável você se torna. De que quanto mais ansioso você está, mais a imunidade do seu corpo baixa e você fica suscetível a vírus e a doenças. Então o Salmo 37 foi escrito para nos preservar disso. Olhar o ímpio e não se preocupar com ele, deixa ele para lá, né? Viver contente, entregar, confiar, descansar. Estes são verbos que vão nos fazer felizes. Esses são verbos que estão ligados à salvação. Os crentes entregaram de fato suas vidas e seus caminhos ao Senhor, confiam neles como aquele que é o único que pode nos levar a um final feliz, e vivem uma vida tranquila de descanso nesse mundo, porque tudo está nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe.